Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. E a primeira ou principal notícia de hoje não podia ser outra. A administração Biden entrou no seu primeiro conflito bélico. É o que está rolando por aí. Sim, vamos às informações, mas depois precisamos comentar um pouco esse primeiro conflito da era Biden. A matéria que estampada hoje no Jerusalém Post e na Fox News diz que, sob orientação do presidente Biden, as forças militares dos Estados Unidos realizaram nesta noite, na noite passada, ataques aéreos contra a infraestrutura utilizada por grupos militares apoiados pelo Irã no leste da Síria. Quem disse isso foi o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em um comunicado oficial. Abre aspas. O presidente Biden agirá para proteger o pessoal americano e da coalizão. Agimos de forma deliberada com o objetivo de desacelerar a situação geral no leste da Síria e no Iraque. O ataque dos Estados Unidos foi feito a milícias iranianas na Síria, próximas ao Iraque, na fronteira com o Iraque, em resposta, supostamente, ou melhor, oficialmente, em resposta a ataques sofridos em Bagdá pelas forças americanas na semana passada por milícias pró-iranianas. Kirby disse que os ataques destruíram várias instalações em um ponto de controle de fronteira entre Síria e Iraque, usado por grupos militantes apoiados pelo Irã, incluindo o Kataib Hezbollah, Kataib Sahid al-Shuhada. Uma autoridade dos Estados Unidos, falando sobre condições de anonimato, disse que a decisão de realizar os ataques era um sinal de que Washington quer punir as milícias, mas não quer que a situação se transforme em um conflito maior. O mesmo funcionário disse que foi apresentado a Biden uma gama de opções e ele escolheu pela resposta mais limitada possível. As opções foram apresentadas porque os Estados Unidos precisavam dar uma resposta aos grupos milicianos que atacaram bases americanas em Bagdá, como disse. Bem, por enquanto, tudo certo, tudo feito para inglês ver, mas a mesma matéria no Jerusalém Post começa dizendo o seguinte, prestem atenção. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ataca instalações pertencentes a milícias apoiadas pelo Irã no leste da Síria na quinta-feira, em resposta a ataques de foguetes contra alvos dos Estados Unidos no Iraque. Isso tudo informou o Pentágono. Os ataques pareciam ter alcance limitado, reduzindo potencialmente o risco de escalada. Não ficou claro quais danos foram causados às milícias iranianas, melhor dizendo. A Síria não comentou imediatamente os ataques, mas a TV estatal Ekbaria, TV estatal da Síria, disse que os ataques foram realizados na madrugada contra vários alvos perto da fronteira entre Síria e Iraque. Um oficial da milícia iraquiana, falando sobre condições de anonimato, disse que pelo menos um miliciano foi morto e 4 outros ficaram feridos. Há também quem diga que 17 foi o número de mortos nos ataques, mas essa informação não pôde ser confirmada, diz o Jerusalém Post. Então, oficialmente, temos uma grande operação, ou melhor, uma operação cirúrgica, mas potente, com um falecido, um CPF cancelado. Bem, é de se supor que os aiatolás estivessem, então, a partir dos ataques, rasgando as vestes, cobrindo-se de cinzas e gritando a palavra de ordem: morte ao Satã americano.
mas nada disso aconteceu. O Irã, na verdade, esboçou uma nota um tanto quanto amena, dizendo que os Estados Unidos precisam respeitar as normas estabelecidas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Foi só isso. Muito bem, um ataque a milícias iranianas num momento em que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para que o Irã volte à mesa de negociação de um tratado de 2015 que só o beneficiou. Estamos falando do acordo nuclear entre Estados Unidos, alguns países da Europa e o Irã, assinado principalmente por Barack Obama em 2015, que dava muito dinheiro ao Irã e exigia que o Irã enriquecesse urânio apenas à base dos 3% para, segundo o acordo, uso civil. Ok. Bem, acontece que um país que quer um acordo com outro não atacaria posições desse outro país, caso as negociações fossem realmente importantes. Então é preciso considerar o seguinte: existe uma grande mentira nessa história, um grande teatro. Os Estados Unidos não querem mais acordo nenhum com o Irã. Biden, nesse caso, estaria voltando à política de Trump. A política de Trump em relação ao Irã era muito simples: não tem acordo. Vocês não farão a bomba de jeito nenhum e ponto final. Só que não é esse o caso de Biden. Biden e o seu chefe Obama querem sim muito que o Irã volte a ter as velhas condições do passado, um país livre de sanções, com muito dinheiro e enriquecendo urânio como se não houvesse amanhã. Então, é claro que tudo não passa de um teatro. Vamos fazer umas incursões aqui, outra ali, contanto que poucas pessoas percam os seus CPFs para dar a impressão de que os Estados Unidos e o Irã têm uma conversa dura pela frente. Tudo conversa. Mas qual é a surpresa? Qual é a surpresa numa mentira a mais vinda lá da Casa Branca, não é mesmo? Porque dizem as más línguas, até o presidente é fake. Portanto, uma mentira de um fake não é de se estranhar muito, é claro. Acontece que Israel já está, muitos israelenses da alta cúpula das forças de defesa, parece, estão comemorando. Ah, que bom, os Estados Unidos estão caindo em si e deixando o Irã para lá. Pois é, só que não. É tudo um grande teatro e parece nem todos os judeus perceberam ainda o teatro. Agora, o que realmente preocupa não é exatamente esse mise-en-scène em relação ao Irã. O que preocupa é a volta dos Estados Unidos na velha política de proteção da Europa sob a tutela, ou a batuta, melhor dizendo, da OTAN. Uma matéria saída hoje na France Press diz que a União Europeia e a OTAN convocaram, nesta sexta-feira, uma reunião para a reconstrução da Aliança Transatlântica, porque agora, com a chegada de Biden, é possível mudar a velha política de Obama em relação à OTAN. Bem, o argumento é o seguinte: a OTAN, antes de Trump, financiava as forças de defesa de toda a Europa, ou melhor, dos principais países, como a Alemanha, por exemplo. Financiava como? Com muitos homens, com muitas tropas, com muito dinheiro, com muito armamento, claro. Enquanto a Alemanha usava o excedente, ou melhor, aquilo que não era preciso ser aplicado na OTAN, para investir na mudança de registro, por assim dizer, da sua própria cultura, ou seja, investir no globalismo europeu.
Bem, acontece que com a chegada de Donald Trump, a brincadeira acabou. Donald Trump disse: não darei dinheiro para a proteção de vocês enquanto vocês não arcarem com mais despesas. E aí, exatamente naquele momento, começou o ódio terrível e mortal de Angela Merkel, Macron e outros tantos em relação a Donald Trump. Ele não nos dará mais dinheiro e isso é impossível, é inadmissível, não dá para suportar. Claro, é o mesmo que acontece aqui com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro corta a verba de alguém, claro, esse alguém abre a boca, abre o bico. Veja-se Rede Globo, por exemplo. Nesse caso, Bolsonaro pode ser comparado a Trump e a Globo pode ser comparada à Alemanha e França, por exemplo. Eles odiaram Donald Trump os 4 anos inteiros do homem no poder e continuam odiando. Mas agora, com a chegada de Biden, tudo voltará ao que parece aos padrões de antigamente, aos padrões Obama. OTAN receberá uma irrigação muito forte de capital americano novamente e os países europeus terão um braço armado para brigar com quem? Com quem? Bem, se você pensou em Putin, acertou. Vai levar o prêmio Porquinho do Mês. Acertou, é. Porque tudo que Obama quer nesse momento, Obama-Biden, é desestabilizar, ou melhor, derrubar definitivamente Vladimir Putin. E por isso é importante ter uma OTAN forte, ali muito próxima, voltada à Rússia, ou pelo menos muito próxima da Ucrânia, para que Putin não se sinta encorajado em fechar a torneira do gás que vai para a Europa. Putin sabe disso, ele está já em guerra, não contra a OTAN propriamente, mas contra os globalistas, hoje encabeçados por Biden, Bergoglio, Angela Merkel e Macron. Com a OTAN recebendo muito apoio novamente dos Estados Unidos, há países como a Alemanha, por exemplo, que sem a proteção da OTAN sentem-se vulneráveis em relação à Rússia, poderão falar mais grosso contra Vladimir Putin. A Alemanha, por exemplo, quer que Putin vá aos tribunais, ao banco dos réus, responder por que envenenou Navalny. E o pessoal de Putin já disse: não foi daqui que envenenaram o Navalny, não, porque se fosse daqui, ele já teria batido a caçuleta. Pois é, o imbróglio é esse. O perigo está exatamente nisso. Querem porque querem derrubar Vladimir Putin e colocarem, claro, alguém como Biden lá no Kremlin. Acontece, meus amigos, que Putin não é Trump. E é aí que mora o perigo. Por enquanto é isso. Mais tarde a gente volta, se Deus quiser. Até depois.